abençoe esse ministério cada vez mais. Deus continue abençoando a sua obra. Deus abençoe a vida do pastor Cláudio, pastora Ana. O Senhor assim continue abençoando também a obra de vossas mãos. E agradecer aos pastores, eu agradeço a todo o ministério. Que Deus assim abençoe a todos de forma muito especial. Deus abençoe o amigo, o Grego Natan, que está aqui me acompanhando hoje. Deus assim possa o abençoar. Queridos, eu quero ser muito breve e sucinto, mas eu queria pregar para quem tem vontade de ouvir. Aleluia! Quantos querem e desejam ouvir? Eu estou utilizando a versão King James, e na minha versão escrita está: naquela mesma ocasião, rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, e matou a Tiago, irmão de João, por execução a fio da espada. Observando que essa atitude agradava os judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães asmos, ou dos pães sem fermento. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Versículos número 5 terminamos. Assim, Pedro estava detido ou guardado no cárcere, mas a igreja continuamente a favor dele. Amém. Por favor, se assente. Aleluia. Irmãos, os 27 livros que compõem o Novo Testamento, 21 desses livros nós atribuímos ou chamamos de cartas ou epístolas, como você preferir. Dessa vez, 21 epístolas que existem no Novo Testamento. 8 dessas epístolas são epístolas gerais, porque diversos autores tiveram a sua escrita ou a sua participação, mas 13 delas são atribuídas ao apóstolo Paulo, e por isso são consideradas como epístolas paulinas, porque o próprio apóstolo Paulo vai escrever. Dessas 13 epístolas que Paulo escreve, existem as primeiras epístolas que foram escritas, que são 1ª e 2ª Tessalonicenses. Existiam também as epístolas maiores, que são 1ª e 2ª Coríntios e Romanos. Existem as epístolas pastorais, que são 1ª e 2ª Timóteo e Tito, e também as epístolas que são consideradas como as epístolas da prisão, que são Filipenses, Colossenses, Efésios, e a epístola que Paulo vai escrever a Filemão. Além de existir essas 21 epístolas do Novo Testamento, 8 gerais e 13 atribuídas a Paulo, existe também a epístola de Tiago, ou o livro de Tiago, que é considerado como um provérbio do Novo Testamento. O livro do Apocalipse, que é considerado como um livro profético, mas o livro de Atos, que também faz parte desses 27 livros, é considerado como um livro histórico do Novo Testamento. Ele é uma continuação, no final daquilo que acontece nos Evangelhos, após Jesus ter ressuscitado ou ressurgido, da forma que você preferir. E ele é uma continuação de uma nova era ou início da igreja primitiva ou da igreja em Jerusalém, que passa a nascer a partir da descida do Espírito Santo. Jesus havia ressuscitado ou ressurgido. O escritor que é Lucas de Atos diz que Jesus estava aparecendo num período de 40 dias aos seus discípulos. E ele, além de aparecer, ele apareceu dando muitas infalíveis provas de que ele havia ressuscitado, que havia de fato passado pela cesta da dor, aonde se foi entregue na mão dos soldados, crucificado, recebido a coroa de espinho que tinha espinhos africanos. Quanto mais se batiam com a cana sobre a sua cabeça, por causa dos espinhos, o crânio era perfurado cada vez que se batia na cesta da dor. Carregou uma cruz que também não era dele, não conseguindo carregar, constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre de Rufo, que passava vindo do campo,
a carregar a cruz de Jesus. Também na cesta da dor, pede água, ele dá um vinagre para ele beber. Também na cesta da dor, ele dá o último suspiro e diz que estava consumado. Mas depois da cesta da dor, vai passar o sábado do silêncio, aonde ninguém fala nada, mas no domingo, Maria Madalena e também Joana e outras mulheres decidem ir até o sepulcro e embalsamar o corpo de Cristo. Chegando lá, a pedra já estava removida. Marcos aparece e diz: porque procura entre os mortos. Jesus, que estava morto aqui, ele já ressuscitou. Depois da ressurreição, ele aparece com muitas provas aos seus discípulos e também à multidão. Só que Jesus, ele libera uma palavra. E qual palavra Jesus vai liberar por intermédio de uma profecia? Jesus vai dizer a eles: quando vocês forem cheios, vocês vão receber poder e seriam minhas testemunhas. Jesus dá geografia. Aonde? Judeia, Samaria e em outras regiões até os confins da terra. É Jesus dizendo: quando vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas em Judeia, Samaria e em outra região. Jesus, ele deixa essa promessa, que depois que eles forem cheios, eles seriam testemunhas de Cristo em outras regiões. Isso é capítulo 1. No capítulo 1 Deus deixa a promessa e diz que eles deveriam ficar esperando em Jerusalém, porque para a promessa acontecer, eles deveriam permanecer firmes na geografia que lhe foi estabelecida. É Jesus dizendo: eu estou deixando uma promessa antes de eu voltar ao Pai, mas só vai ver promessa se cumprindo quem não abandonar a geografia da promessa. Na geografia da promessa, Jesus está tratando sobre resistência. Quem vai só ouve, mas quem fica vive aquilo que foi profetizado e testemunhado. Nós estamos exatamente no mês 7 de um ano que já está se firmando. Alguém vem para uma festa como essa, não abre a boca para dar glória, não levanta a mão, não tenta, não pula da cadeira. E qual é o motivo estabelecido? É alguém dizendo: Deus, ou Jesus, me fez uma promessa desde janeiro, passou fevereiro, março, abril, maio, e parece que nada aconteceu. Aí eu venho para um culto como esse, fico de cara amarrada, de boca fechada, não levanta a mão, dizendo: cadê o Jesus que faz promessa? Na realidade, a promessa não mudou. Quem mudou foi o seu posicionamento. Jesus está dizendo para alguém: eu não cumpro promessa na vida de gente que vive mal posicionado. Eu não vim aqui nesse sábado pregar para frouxo, pregar para problema. Eu vim pregar para o exército valente que vão na era e não vou parar. Aconteça o que aconteceu, eu não vou me ausentar de Jerusalém. A raiva do nosso adversário é que ele sabe que o pau quebrou, que a casa está caindo da cabeça, a porta até fechou, mas quem é de Jerusalém não foi embora. Eu vim pegar pedido. Levante a mão direita, levante a mão esquerda, vai. Levante as suas mãos dizendo: eu vou dar 10 segundos para você fazer alguma coisa. Os crentes que não vão sair de Jerusalém já chegaram. Eu não estou pregando para a gente que o diabo disse: eu vou matar com 15, eu vou fazer morrer a boca de fogo, eu vou matar com câncer, eu vou estabelecer a doença. Mas Jesus foi lá, foi no vale, foi no pacote, foi no banco, ele te lavou. Quem é de Jerusalém não vai parar. Glória a Deus aí, também. Aqui no ministério também pegou. Isso é glória de crente que não vai sair de Jerusalém. Vai ficar na condição de quem ouve sobre a promessa ou na condição de quem vive. Para viver promessa tem que continuar posicionado no ambiente que a promessa foi estabelecida. Olha para mim, fazer biquinho não vai funcionar, fazer pirraça não vai funcionar. Há um tempo atrás eu estava num estado
Acabei de pregar numa conferência. Eu escutei duas irmãs conversando no final do culto. Uma parecia que era visitante. Aí a que congregava na igreja disse: você gostou do congresso? Aqui era visitante e disse: eu adorei, foi uma bênção. O problema é barulho. O problema é que alguém deu glória demais, gritou demais, baixou demais. Me meti na conversa porque não fui chamado, mas eu tive o direito de pensar porque também não pedi para ouvir. Eu voltei para o Rio de Janeiro e eu dizendo para Deus: como que alguém pode dizer que da glória aqui dentro é histeria, que marchar aqui dentro é emocionalismo, que levantar a mão aqui dentro na realidade é ato de um emocionado? O Espírito Santo demorou para me responder. E se tiver 10 pentecostal para pegar, fica lindo. Quando ele me respondeu, ele me disse: glória a Deus, não é histeria. Eu disse o quê? Ele me disse: glória a Deus, é terapia. Eu conheço gente que saiu do psicólogo, saiu do consultório médico, e quando chegou aqui deu glória, a alma foi restaurada. Se você não gosta, eu te respeito, mas eu não te dou. A Assembleia de Deus, a igreja, nasceu no fogo, está no fogo e vai morrer no fogo. Eu sou terror, tudo que eu acho da teologia. Eu adoro essas coisas, grego, hebraico, aramaico, mas acredite, ninguém vai fazer retroceder o fogo que Jesus acendeu no altar. Quem é de Jerusalém não morre apagado. E se mesmo assim eu não quiser dar glória, Deus não é carente. O glória que você der não muda quem Deus é. Não, aqui mesmo, tem muito congresso que a gente vai, que a expressão denuncia. Não vou dar glória porque ele não abriu a porta. Não vou adorar porque ele me tirou de onde eu não queria ter saído. Eu não vou fazer nada hoje, porque no culto passado ele usou o vaso para ver a minha direção. Aí o Senhor está acusando que alguém não está adorando porque Deus não fez nada. Mas parece que Deus é carente. Mas o glória que eu dou, eu deixo de dar, não muda quem Deus é. Imagine Deus mudando quem Ele é, porque eu estou chateadinho na festa e não quero adorar. Se o glória que eu dou não muda quem Deus é, o glória que eu dou muda quem? Glória que você dá muda quem você é. Vou falar de novo: o glória que você dá não muda quem eu sou, não muda quem Deus é, mas o glória que você dá muda quem você é. E se mesmo assim eu não quiser dar glória, mesmo assim Deus não é carente. Então me prova na Bíblia, Isaías capítulo 6. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vi serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, com um cântico lá em cima: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Por favor, deixa eu te dizer algo aqui. Daqui a pouco, uma das horas, o pastor Cláudio da bênção apostólica, nós vamos embora para casa, e consequentemente o glória vai acabar também. Não porque somos gelados, não porque somos frios, e não porque não somos espirituais, mas porque entendemos: se o culto acabou, o glória acaba também. Mas 11 horas lá em cima, santo. Meia-noite lá em cima, santo. 1 hora da manhã lá em cima, santo. 2 horas da manhã, santo. 3 horas da manhã, santo. Tem certeza que Deus é carente? Tem certeza que Deus é carente? Se a igreja não quiser dar glória, o santo lá em cima. Eu quero fazer um desafio. Vamos deixar o glória da igreja misturar com o santo dos serafins. Como é que faz, Mateus? Lá vai, é glória aqui embaixo, é santo lá em cima, é santo lá em cima.
teu lado não conhece a tua história, não sabe o que você está gritando desse jeito. Promessa não é para quem sai, promessa é para quem fica. Você pode falar para quem está ao teu lado, é a primeira vez que eu te peço isso. Fala, promessa não é para quem sai. Não fala como o profeta, diga, a promessa não é para quem sai. Fala, a promessa é para quem fica. Fala, ainda bem que você ficou, irmão. Fala, ainda bem que você ficou, varão. Fala, está apoiando, mas não sai. Fala, está segredo, mas não sai. Fala, a vida não está fácil, mas não sai. A promessa é para quem fica em Jerusalém. Deixa eu glorificar. Até que do alto seja revestido de cor. Capítulo 1 é promessa. Capítulo 2 está escrito: cumpriu-se o dia de Pentecostes, 50 dias. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, no ambiente da promessa. E veio do céu um som como de um vento fervente, impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios. Quando Jesus foi assuntar aos céus, o Espírito Santo, que é o nosso advogado, que intercede por nós, ele veio. A partir da descida do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, a igreja, ela passa a nascer em Jerusalém. Mas a igreja que nasce, ela ainda é muito moderna. A ideia da modernidade é uma ideia de uma igreja que está se iniciando. Essa é a ideia, que essa igreja é uma igreja nova. Ela nasceu a partir daquele momento em Jerusalém. A igreja acabou de nascer. Capítulo de número 2 ainda. Pedro vai liberar um sermão cheio do Espírito Santo. Está escrito que quando ele prega naquele dia, quase 3.000 almas se rendem a Jesus. Então ele, cheio do Espírito Santo, prega um sermão. As almas alcançadas pelo sermão que ele prega, convencidas pelo Espírito Santo, agora passam e se rendem a Jesus. A igreja que é nova começa a dar fruto. Porque a igreja de Jerusalém não é uma igreja que só tem dono. Você está aí, foi para casa. Eu sei que alguém não gosta, mas eu vou dizer assim mesmo: a igreja de Jerusalém é uma igreja que dá fruto. A ideia aqui do poder que Jesus vai dar é dínamos. Dínamos é dinamite no grego. O que Jesus está dizendo para eles é: quando o Espírito Santo descer, eu vou explodir algo em vocês. Só que testemunha é martíria, e testemunha automaticamente traz para nós uma ideia de que eles, quando forem cheios, vão ser cheios para sofrerem as causas do Evangelho. Então a ideia de poder não é para ser melhor. Então quem está sendo cheio não está sendo cheio para cantar mais. Então quem está sendo cheio não está sendo cheio para pregar mais do irmão. Então quem está sendo cheio não está sendo cheio para ser um vaso de ouro, um vaso de honra. Na realidade, a ideia do poder aqui não é dar poder para alguém ser melhor, mas é dar poder para alguém ser testemunha do Evangelho de Cristo. É Jesus dizendo para alguém: eu não sei quem vai pegar. Dom é importante, mas dom é de fora para dentro. Só que fruto é de dentro para fora. É Jesus dizendo: eu não chamei vocês só para ter dom, eu chamei vocês para dar fruto. E no sermão de Pedro está declarando isso. Declarando o quê? Declarando que a partir do momento que a igreja nasceu, eles não têm só dom, cheio do Espírito Santo, eles começam a dar fruto também. Porque tem gente que a voz é bonita, a eloquência é legal, domina o grego, domina o hebraico, domina o aramaico, tem gente que o diploma está colado na parede, só que a vida está vazia, não dá fruto nenhum. Mas o Espírito Santo está dizendo: eu vou fazer uma explosão em vocês, e os frutos aparecerão de novo. Ele prega o sermão, os frutos estão aparecendo. Quando os frutos estão aparecendo, capítulo de número 3, Pedro e João vão subir até o templo na oração da hora. O aleijado estava na porta do templo, era colocado lá para pedir esmola. Eles fitando óleo nos outros. O aleijado vai dizer para ele: dá uma esmola. Pedro, cheio do Espírito Santo, que acabou de ser batizado, está cheio, sentindo a explosão, os frutos estão aparecendo, e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Estendendo a mão, diz: em nome de Jesus, levanta aí. O problema é que no capítulo 4 o problemão vai acontecer por causa daquilo que acontece no capítulo 3. Capítulo 5, Ananias e Safira, que eram um casal, vão vender uma propriedade e mentindo acerca do dote do dinheiro da propriedade.
eles vão ser mortos. E no Novo Testamento, Deus vai dar evidência a nós que Deus ainda mata quem mente. Deus ainda mata quem está mal posicionado e mal intencionado. Deus está dizendo, Deus não só matava no Antigo Testamento, Ele mata no Novo também. E quem, por causa da mentira deles, eles acabaram morrendo. Capítulo 6, escolha dos diáconos da igreja. Os diáconos da igreja, os primeiros estão sendo escolhidos. Capítulo 7, um dos primeiros diáconos da igreja, chamado Estevão, ele vai ser morto apedrejado em praça pública. Enquanto está sendo apedrejado, ele vai ver o céu aberto. E um dos primeiros martírios da igreja em Jerusalém vai acontecer. Para mim, a chave, o esqueleto dos problemas da igreja começam a aparecer a partir do momento que Estevão vai ser morto, apedrejado. E por que, Mateus? Porque eu disse para você que a igreja é nova. Eu disse para você que a igreja chega. Eu disse para você que a igreja tem dom. E eu fiz um prazer dizer para vocês que a igreja dá fruto. Mas a igreja que é nova, a igreja que é cheia, a igreja que tem dom e a igreja que dá fruto ainda não foi perseguida. Você está aí mesmo, crente? A igreja ainda não foi perseguida. Tudo que a igreja conhece é só a esposa, é só manifestação. Só que o evangelho não é conforto. Aí de verdade, evangelho ainda é conforto. Capítulo 7, Estevão morreu. Capítulo 8, a igreja começou a ser perseguida. E o Saulo, que depois virou Paulo, sendo salvo também pelo evangelho, ele está dentro dessa perseguição. Eles começavam aí dentro da casa dos crentes que pregavam, que evangelizavam, e eles começavam a matar em praça pública. A igreja agora está sendo morta, está sendo perseguida. Enquanto os apóstolos percebem que a igreja está sendo perseguida, qual a estratégia para fugir da perseguição? Eu queria estar aí agora para dar um pulo nessa cadeira. Está escrito, capítulo 8, lá em casa, os apóstolos vão fazer assim, ó. Manda um pouquinho para a Judeia, manda um pouquinho para Samaria, manda um pouquinho para outras regiões. Antes da perseguição na terra, a igreja só estava concentrada onde? Em Jerusalém. Só tinha poder em Jerusalém, só tinha manifestação em Jerusalém, só tinha milagre em Jerusalém, só tinha dom em Jerusalém, só tinha fruto em Jerusalém. Mas depois da perseguição, os apóstolos, vamos tirar o foco daqui e vamos começar a espalhar a igreja. Manda um pouquinho para a Judeia, um pouquinho para Samaria, um pouquinho para outra região. Eu não sei quem está ligado. Eu disse aqui que no capítulo 1 Jesus vai deixar uma promessa. Qual é a promessa? Quando forem cheios do Espírito Santo, ser-lhe as minhas testemunhas. Aonde? Judeia, Samaria e em outras regiões. Capítulo 8, a igreja sendo perseguida. Qual é a estratégia dos apóstolos? Espalha a igreja. Para onde? Judeia, Samaria e outras regiões. Espalha a igreja. É fazer a igreja crescer. Agora quem está na Judeia também vira igreja. Quem está na Samaria também vira igreja. Quem está em outras regiões também vira igreja. Eu não sei quem vai pegar no ato e até a casa do diabo cair. Eu estou dizendo que para Jesus cumprir a promessa do capítulo 1, ele deixou a igreja ser perseguida no capítulo 8. Por quê? Porque o que trouxe crescimento para a igreja não foi tapinha nas costas, não foi agenda, não foi seguidor na internet, não foi visualização. O que trouxe crescimento foi a perseguição. Deus me trouxe aqui para te dizer: essa perseguição não te mata, essa perseguição vai fazer. O que vai dizer? Ainda que a figueira não floresça, ainda mais a fruta na vida, no produto do reino da vida, e no churrasco vai chegando, todavia, eu garantirei no Senhor. A gente vai dizer: a glória da última casa será maior da primeira. Ele vai dizer aos filipenses: aquele que começou a boa obra é fiel, é fiel, é fiel. Eu não sei quem pode, mas agarra a mão desse vaso ligado. A tua direita ou a esquerda. Não segura a mão de desligado, não. Porque quem te desligado, desliga quem está ligado. Só segura a mão de vaso ligado. Aquela balançada pentecostal. Sacureja ela para ela acordar. Sacureja ela. Agora fala para alguém. Fala: a perseguição não mata. Fala: tiramos ela.
Caiu de igreja isso aqui. Isso é glória de uma igreja que não regulou. Isso é glória de uma igreja que não parou. Isso é aleluia de uma igreja que apoia, mas não para. Isso é a glória de uma igreja que apoia, mas não desiste. Eu vou aqui dizer, quem vai recuar Satanás. Ninguém na tua casa vai se perder. Eu tenho uma profecia para as irmãs do ciclo de oração, para os varões, para os jovens profetas. Eu grito de Josué, no capítulo 24, será a tua profecia. Qual? A vocês. Pode escolher o que quiser, mas eu e a minha casa seremos. Ninguém vai morrer. A igreja não para. Só avança desse jeito. Sinto muito te dizer, o evangelho é conforto. E não é isso que não vendeu na internet. Eu vou pegar pra frente de verdade, nesse espaço de mente dela, que diz, se o grupo de oração não for aberto a orar, eu vou desviar. Você vai na igreja, você não tem dinheiro não, você não tem boca não. A casa é sua, a família é sua, o casamento é seu. Vai orar você. Vai dizer, os covardes e medrosos de vós, os covardes e medrosos de vós, os covardes e medrosos de vós. Ninguém vai parar a obra do Senhor. Ninguém vai frustrar a obra do Senhor. Quem tentar colocar a mão na obra do Senhor vai se atravar. Porque o guarda de Israel não morre. Deus que não tosquelejará a guarda de Israel. Eu não sei porque o Senhor está me dizendo isso, mas Deus está me dizendo que existem sentenças que foram liberadas contra esta obra, contra os crentes que estão aqui. Mas Deus está dizendo que enquanto a igreja pega as ferramentas, os braços da direção estão movendo. Acredite, eu tenho 24 anos de idade, eu cresci no ciclo de oração, e eu cresci aprendendo que se o médico não resolve, Deus resolve. E se o advogado não resolve, Deus resolve. Eu com 24 anos, já fui caroços como esse período. Eu com 24 anos, já fui gente experiente na morte. Eu estou pregando numa igreja que você não serve. Colocasse nesta crise, você não estaria aqui sentado hoje. Se Deus não te colocasse naquele deserto, você não estaria cantando no grupo hoje. Se Deus não deixasse aquele vale chegar, você não estaria aqui adorando hoje. Perseguição não é maldição. Perseguição é rota de Deus para colocar crente no lugar que Deus quer colocar. Eu tenho uma palavra para você. Pega a tua espada, segura a tua carteirinha e leva para casa. Apaga a mensagem. O chamado não tinha direito de volta. O chamado só era convite de vida. Você não vai sair, vai recuar. Você não vai se
está te levantando como profeta. Eu profetizo que esta localidade será tomada pela glória de Deus. O diabo vai ter que soltar o terceiro, porque a igreja na perseguição está crescendo, está crescendo. Senão vou dizer que o pregador só grita. Perseguição é para cumprir propósito. Está sendo perseguida, mas cresceu. Olha que condição. Os territórios que estão sendo tomados pela igreja agora. A igreja está avançando, tem crente em tudo qualquer lugar agora, fazendo a obra do Senhor e se declarando como igreja. Capítulo 9, convenção de Saulo. Capítulo 10 e 11, grandes milagres e realizações vão acontecer também, manifestação. Cornélio com Dorcas, etc. Mas o capítulo 12 é fundamental. Por que fundamental? Porque o capítulo 12 é uma junção daquilo que acontece no capítulo 1 como promessa e daquilo que se cumpre no capítulo 8 como propósito de cumprimento da mesa. O capítulo 12 é uma continuação daquilo que Jesus vai deixar como uma promessa. Está escrito no versículo 1, escrito que você leu, que naquele mesmo tempo, esse mesmo tempo que Lucas está destacando, na realidade é o mesmo tempo do capítulo 8. Sabe o que Lucas está querendo dizer? Por aquele mesmo tempo. Que tempo é isso? Um tempo de perseguição que a igreja está passando. Está dizendo que nesse mesmo tempo de perseguição, o Herodes colocou a mão em alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago e João e mandou prender a Pedro dentro da prisão. Essa informação por aquele mesmo tempo é importante, porque se este é um tempo ainda de perseguição, na realidade, o que Lucas está querendo declarar para nós é: se para Deus fazer crescer tem que deixar ser perseguido, então depois que cresceu, vai vir a mansa. Então depois que cresceu, não tem mais reserva. Deus queria me colocar aqui. Deus queria me colocar com a camisa da festa. Deus queria me ter aqui cantando, pregando, adorando, profetizando, tocando. Já que eu estou aqui, cresci, teoricamente, dentro daquilo que Deus quer, então a perseguição acabou. Mas parece que Lucas está dizendo ao contrário. Sabe o que Lucas está dizendo? Depois que cresceu, parece que a perseguição aumentou. Você está aí mesmo, crente, de verdade? Eu não vou gritar para você pegar. Por que a perseguição não parou? Porque para crescer, Deus vai ser perseguido. Mas para manter o crescimento, Deus mantém a perseguição. Eu não sei se você concorda com esse jovem pregador. Se não concordar, não tem problema. Mas na minha simples, humilde opinião, tem crise que Deus nunca vai nos tirar. Isso não é história de conta furado, não. Porque tem perseguição que se Deus baixar o meu nível, a gente baixa também. Deus sabe que a hora que a perseguição acabar, para de ter oração naquela casa. Deus sabe que a hora que a perseguição acabar, você troca o culto pelo Maracanã, pelo estádio, pelo jogo. Deus sabe que a hora que a perseguição acabar, você troca o círculo de oração pela novela. Aí Deus sendo estratégico, Deus diz: para manter o nível, para não perder quem eu tenho, eu deixo a perseguição continuar sendo bem estabelecida. Deixa eu te falar um negócio aqui. O que, Mateus, você nem percebeu, mas a perseguição nunca acabou na tua vida. Mas veja, a perseguição não mudou. Teve algo que mudou na perseguição, que você ficou mais maduro. A maturidade chegou. Eu vou falar daqui. Se alguém levar a pé, Scott Frank, ele vai dizer que existem 3 coisas que Deus muda na nossa vida. Primeiro, ele vai dizer o quê? Que quando o momento for bom, disputa-o. Aí ele diz: quando o momento for ruim, mude-o. Mas quando não der para mudar, o que você faz? Muda você. Transforme-se você. Vou falar de novo. Quando o momento for bom, discuta esse momento. Quando o momento for ruim, tenta mudar esse momento. Mas quando não der para mudar esse momento, transforme-se dentro deste processo. Eu estou pregando pra gente que o processo não mudou, mas a vida foi transformada. Acredite, eu não sei quem é de oração, mas eu tenho algo para liberar de Deus que queima no meu coração. Vai ter uma vigília hoje, tá? Vou falar de novo. Vai ter uma vigília hoje. Que loucura é essa, garoto? Eu nem vi cartaz, não sei quem vai pregar, não sei que horas começa. Só me fala o endereço. Eu falo o endereço. Vai ter uma vigília de oração lá dentro do teu quarto.
Eu não sei quem vai pegar. Deus não vai te deixar dormir. Porque tem gente, pastores, que Deus está acordando na madrugada. Tem crente perdendo o sono e está dizendo: é o diabo tirando meu sono. É o diabo nada. É Deus te despertando para lá. Dobre esse joelho e cresça na presença. Vai ter uma vigília lá hoje. Vou falar de novo. Vai ter uma vigília lá hoje. Agarra a mão desse profeta. Segura a mão de alguém. Isso, segura a mão de alguém, por favor. Fala, vai ter uma vigília hoje. Fala, uma vigília hoje na noite de Corinto. Fala, vigília hoje é de oração. Fala, vigília de oração. A você vai te incomodar. Na doença, no trabalho, a roupa na casa. Eu profetizo que o Espírito Santo vai aumentar o teu nível nesta frente. A perseguição acabar até teu glória, Carlos. O Herodes continuou perseguindo a igreja. Quem é esse Herodes? É o Herodes I. Existiu cerca de 6 Herodes ao total, pelo menos um pouco também. Herodes I, o grande, que foi considerado como Herodes, que foi responsável de mandar matar toda criança em Belém, na expectativa de matar também o rei dos judeus, que considerava-se como Jesus. Herodes o Grande, também depois dele teve o Herodes Antipas, Herodes Arquileu e o Herodes Filipe. O Herodes Filipe era casado com Herodias, mas logo depois o Herodes Antipas, que era o seu irmão, tomou Herodias como esposo. João Batista se levantou contra esse matrimônio, dizendo que isso era errado, pregando contra, porque João Batista não deixava de falar a verdade para não perder a agenda, não deixava de falar a verdade para não perder a vida, não deixava de falar a verdade para não perder popularidade e influência. João Batista não estava preocupado quem ele ia aprender, o que ele ia aprender, mas a verdade do Evangelho deveria continuar pregado. Certo é o certo e errado é errado, ainda que ninguém faça. Por causa disso, ele manda matar o João Batista e pede a cabeça assim, por ordem da filha de Herodias a Salomé, em uma bandeja. Só que depois deles existiam mais dois Herodes, o primeiro e o segundo. O Herodes de Atos capítulo 12 é o Herodes I. Ele está perseguindo a igreja com muita intenção e com muita influência. Ele mandou matar a Tiago, que era um dos líderes da igreja, a fim das palavras. Eu não sei se você está aí ainda para pegar comigo, mas a minha mente ela pensa. Eu fiquei pensando, perguntando para Deus se Tiago também era um dos líderes da igreja, aonde a igreja estava quando Tiago morreu. Aonde a igreja estava quando mataram Tiago? Parece que para Pedro a igreja dá mais importância para Tiago mesmo. Se a gente for pensar desse jeito, alguém logo imagina, então Pedro é mais importante do que Tiago. É claro que não. Mas quando o Herodes colocou a mão em Tiago, ele não matou de imediato, ele só fez. Só que na cabeça da igreja, o Herodes está prendendo o Tiago. E com a cabeça da igreja, quem prende uma hora só queria estar sentado. Quem prende uma hora só, porque na cabeça da igreja o Herodes só prende. Mas quando o Tiago morreu, a igreja percebeu, o Herodes não só prende, o Herodes também mata. Porque primeiro o Herodes começa a prender, e depois o Herodes termina a matar. Aí coloca uma mão em Pedro, a igreja reage. Porque a igreja reage? Porque em Tiago a igreja pensou que o Herodes não matava. Mas quando a igreja percebeu que o adversário não só prende, mas ele mata, a igreja decidiu se levantar e reagir. Não, eu estou dizendo aqui, é simples mesmo, que se a igreja não se levantar, o Herodes vai matar. Eu estou dizendo que se a igreja continuar covarde, o Herodes vai matar. Mas eu tenho uma palavra: se na morte de Tiago a igreja não reagiu, a igreja está se levantando para os povos de morrer. Eu tenho uma palavra: Herodes não mata mais ninguém. E eu não sei quem vai ligar. O Herodes já matou muita gente na maconha, na cocaína, na boca de fumo, no cigarro, na resenha, na doença. Mas eu vim dizer, a igreja está reagindo. O Herodes não vai matar mais ninguém.
não mata mais ninguém. Se depender da igreja, ninguém morre no tráfico. Se depender da igreja, ninguém vai morrer usando droga. Se depender da igreja, Jesus vai visitar os becos, vai visitar as vielas, vai visitar as ruas. Eu vim dizer, nós não vamos deixar o Herodes escapar. Se o diabo acha que ele vai fazer uma chacina, a igreja está de pé. Se o Tiago morrer, o Pedro não morre. Bota a mão no Pedro. Está escrito que ele vai prender o Pedro com 4 quartetas de soldados. O que é isso? Sabe o que o Herodes está fazendo? Ele está prendendo Pedro não em uma prisão normal, porque 4 quartetas de soldados equivalem, eu corro para finalizar, 16 soldados ao total. De 4 em 4, cada um trabalhava-se de 2 em 2 horas. Não é uma prisão tradicional e conhecida da nossa época. A prisão que Herodes mandou colocar Pedro funcionava assim: ficava 2 do lado de fora, mais 2 soldados do lado de dentro, um preso à esquerda e outro soldado preso à direita. Eu fiquei perguntando, não era só jogar dentro da cela, trancar com a chave e ir embora que não sabia? Você tem que estar de verdade. Por que ele não joga lá dentro e deixa ele lá? Sabe o que o Espírito Santo me respondeu? Porque o Herodes pode ser endemoniado, mas doido não é. Só se tiver 5 ligados comigo aí dá pra ver. O Herodes pode ser endemoniado, mas doido ele não? Por que ele não joga lá dentro, tranca a chave e vai embora mais frente desse jeito? Porque o Herodes ele podia ser ruim, mas ele conhecia o histórico da igreja. E ele sabia que o Deus da igreja não era normal, mas era sobrenatural. Ele sabia que o Deus da igreja, quando não abriu o mar, derrubava a muralha. Ele sabia que o Deus da igreja, quando não derrubava a muralha, derrubava o gigante. Ele sabia que o Deus da igreja, quando não derrubava o gigante, fechava a boca do leão. Ele sabia que o Deus da igreja, quando não fechava a boca do leão, ele aparecia na fornalha, não deixando ninguém morrer. Ele sabia que o Deus da igreja, quando aparecia na fornalha, ele quebrava aquilo que ele estava aprendendo. Olha, Herodes dizendo, eu não sou doido, eu conheço o histórico do Deus da igreja, então eu vou aumentar o nível da prisão. Mas lá vai, se tiver 5 para pegar. O Herodes não sabia que quanto mais ele aumentasse o nível da prisão, mais Deus ia aumentar o nível do livramento. Vou falar de novo, quanto mais ele aumentasse o nível da prisão, mais Deus iria aumentar o nível do livramento. Eu estou dizendo que não tem macumba, não tem alvidar, não tem trabalho feito. Eu vou dizer que se Herodes se levantar, Deus vai entrar na guerra e na frente da igreja. Eu vou falar para quem está ligado: se colocar a pele, ele apaga a vela. Se colocar a farofa, ele estoura a farofa. Se colocar o medalha, ele quebra. Não tem preto velho, não tem preto novo, não tem chucaveira, não tem 7 saias, 6 saias. Eu vim aqui dizer: se Herodes se levantar, o Deus da igreja vai dar porque aquele habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi no Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e Ele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço, de uma morte perniciosa. Lá vai, e o banheiro dele. Traz meu argote, mas você não será atingido. Deixa eu primeiro essa. Levante as mãos, eu vou na Bíblia para ele saber acreditar. Levante as mãos. O salmista vai dizer no Salmo de número 124: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, os nossos inimigos teríamos encolhido vivos. Mas bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A minha alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. Só pra você da glória. Lá vai, o laço quebrou.
barulho de glória aqui, né? Eu estou dizendo que ninguém toca na tua família nem na tua casa. Eu estou dizendo que não tem anjos e nem demônio que vai entrar naquela casa. É por isso que quando o diabo bate lá, ele tem que meter o pé. Porque naquela porta está a marca do cordeiro. Eu vou dizer, o diabo vai ter que pular a tua casa. Ele não vai envergonhar a tua família. Eu vou na Bíblia para você acreditar. No lugar de vergonha, haverá louvor. Fez isso tudo. E a pergunta para me finalizar é: por que não matou? Só que foi mestrado. Geralmente quem não deu glória vai dar glória agora. Porque o Herodes está tensionando soltá-lo. Não soltá-lo, não, perdão, apresentá-lo. No dia da festa da Páscoa. Por quê? Porque o Herodes entendeu. Eu tenho uma data para apresentar o Pedro para depois matar. Por quê? Porque se na morte de Tiago tinha gente para aplaudir a queda do líder da igreja, você acha que a cidade está mais cheia? Na morte de Pedro vai ter mais gente para aplaudir. Sabe por que está aprendendo? Não porque ele sofre. É porque tem uma data para apresentar o povo. Por que ele quer apresentar o povo? Porque está dizendo, se tinha 5 quando o Tiago morreu para aplaudir a queda, vai ter 10 na aplaudir a queda de Pedro. Se tinha 10 aplaudindo a queda de Tiago, vai ter 30 aplaudindo a queda de Pedro. E quanto mais gente tiver para aplaudir a queda do líder da igreja é o Tiago está dizendo, tem gente para rir do fracasso de alguém. Vai ter gente reunido para zombar da queda de alguém. Vai ter gente reunido para zombar porque alguém caiu. Mas olha para mim, eu sei que alguém não vai dar glória porque isso não é Deus. Mas gente que ri do fracasso de alguém é tudo menos igreja. Vou falar de novo. Quem espalha fofoca em grupo paralelo a queda de alguém é tudo menos igreja. Quem aplaude a queda de alguém é tudo menos igreja. Quem faz fofoca de diferença é tudo menos igreja. Quem fala do culto quando o culto acaba é tudo menos igreja. Se isso não é igreja, o que é igreja? Capítulo 12, versículo 5. Mas a igreja orava. Porque a igreja nem bate palma quando alguém cai. Igreja dobra o joelho pra alguém não panela, pontinho, você está passando de cima disso. A igreja, porque a igreja dobra o joelho e glória disso. Hoje se viu glória acabar, hoje se viu a aleluia acabar. A igreja dobra o joelho pra orar. Os advogados de Jesus não gostam disso não. O juiz de ministério também não gosta disso não. Se os judeus iam estar lá para aplaudir a queda, a igreja está de olho dobrado. Porque a igreja está dizendo, igreja dobra o joelho para orar. Você sabe que a palavra oração é ação. Na física, toda ação gera uma reação. E a expressão ainda diz que a igreja orava continuamente. Continuamente vem do verbo continuar. Para a gente terminar, eu não sei quem está ligado. Sabe o que é isso? Orei no sábado na festa. Se Deus não soltar o Pedro, domingo eu volto para orar também. Orei no domingo. Se Deus não soltar o Pedro, na segunda eu volto para orar também. Orei na segunda. Se Deus não tirar das drogas, na terça eu volto para orar também. Eu orei na terça. Se Deus não tirar do palio, ou na quarta eu volto para orar também. Sabe o que eu estou dizendo aqui? O resultado sendo favorável ou desfavorável. O joelho da igreja estava no chão, mas tem um estúdio no Conazinho por aí. É um espaço que é fácil só na internet. Os crentes calça frouxa, os crentes sino frouxo, que oram hoje, não no
sim ou não? Não, para mim fechar agora. Deus tem que reagir sim ou não? Então fala para o irmão que está do lado para a gente terminar. Fala, Deus não age, Deus reage. Fala, Deus não age, Deus reage. Fala, Deus não age, Deus reage. Fala, fala, se a igreja tirou. Fala, se a igreja tirou. Fala, Deus tem que reagir. Cadê a resposta de Deus para Deus? E o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor. E o enquanto a igreja ora, a resposta chega. Enquanto a igreja ora, a resposta chega. Deixa eu ver o coração. Deixa eu ver o coração. Deixa eu ver o coração. Eu não vou pegar mais. Só pega o coração, vai. Mas não vai levar tudo que só tem coração. O anjo foi na prisão da igreja que estava orando na casa da Maria. Então eu posso dizer, não é jargão, que enquanto a gente ora aqui, o anjo já está indo lá. Eu não vou falar de novo. Enquanto a gente dá glória a Deus aqui, o anjo já está indo lá. Eu fechei a mensagem, eu não vou pregar mais. Eu estou dizendo que a igreja não parar de orar. Os Pedros não irão morrer, mas os Pedros irão se levantar. Os Pedros irão se levantar. Por favor, levante a mão direita. Levante a mão esquerda também. Se você não acredita, não precisa levantar a mão. Se não acredita, também não faz. Mas a gente está aqui. Nos 19 anos dessa festa, a igreja só foi sustentada até agora.
aleluia, agora. Mas existe alguém no nosso meio que está dizendo: Mateus, eu era a igreja, fazia parte da igreja, eu ia à igreja no domingo, mas eu era a igreja na segunda. Mas as investidas do Herodes me dominou. Eu não sei se existe alguém afastado que nunca aceitou Jesus. Mas você que ficou aqui estudando essa palavra, se existe alguém nessa hora que está precisando se reconciliar e voltar a ser igreja, eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui no altar. Existe alguém que quer voltar para Jesus? Ou aceitar Jesus como o único suficiente Salvador? Eu não vou enfeitar o pavão, não. A palavra já foi pregada. Existe alguém, gente? Igreja, Deus os abençoe.